Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e o nosso vídeo de hoje é muito especial porque eu tenho hoje aqui comigo a poesia completa da Yu Chuang-ji, que foi uma das principais vozes femininas da poesia chinesa. Ela viveu no século IX durante a dinastia Tang e essa edição aqui foi enviada para a gente pela editora Unesp e já gostaria de aproveitar esse momento para agradecer à Unesp pelo envio desse livro extremamente precioso. Não se sabe muito sobre a vida da Yu Chuang-ji, porque a vida dela está cercada de lendas, mas se sabe que ela nasceu no ano 844 e que faleceu bem jovem, lá por volta dos 26 anos, e da obra dela só restaram 48 poemas e 5 fragmentos. E essa edição aqui reúne então todos os poemas que conseguiram sobreviver e chegar até os nossos dias. E a dinastia Tang, período em que ela viveu, é considerada a era de ouro da poesia chinesa e teve alguns nomes femininos de destaque, como o da Yu Chuang-ji. E isso aconteceu porque nesse período as mulheres tinham um pouquinho mais de liberdade do que nos outros períodos, mas nada de extraordinário, porque elas continuavam excluídas da maioria das atividades públicas, como, por exemplo, os exames imperiais que escolhiam funcionários públicos, elas não eram admitidas, elas não tinham a permissão de fazer esses exames, e levavam basicamente uma vida doméstica ou monástica, mas a pequena diferença desse período é que as mulheres, principalmente as mais ricas, tinham a permissão de estudar, ainda que elas não fossem muito encorajadas a isso. Nesse período também existia uma casta específica de mulheres, da qual a Yu Chuang-ji fazia parte, que eram as cortesãs, e elas tinham mais liberdade que as mulheres casadas, e muitas delas, inclusive, estudavam e se dedicavam às artes, como a música, a pintura, a poesia e a caligrafia. E além de cortesã, a Yu Chuang-ji também foi monja taoísta, e as monjas taoístas tinham também um pouco mais de liberdade que as mulheres casadas, elas também podiam estudar, podiam viajar e participar da vida pública, e muitas delas também organizavam saraus literários. Mas antes de ser monja e cortesã, Yu Chuang-ji foi casada durante mais ou menos 3 anos, em um casamento que não deu certo e acabou terminando. Depois desse casamento ela virou então uma monja taoísta e a partir disso passou a usar o nome Yu Chuang-ji, que é o nome de monja dela. E a obra poética da Yu Chuang-ji foi inovadora, porque é a primeira que se tem notícia na poesia chinesa a falar mais abertamente sobre amor e sensualidade, porque antes dela esses temas eram mais velados, mais escondidos, e ela escondeu menos esses temas, o que foi algo inovador para a época e também uma certa ousadia para esse período. Outro ponto importante da poesia dela é o caráter autobiográfico que essas poesias têm, algo também bastante inovador, mas o principal quando se fala da obra dela é que Yu Chuang-ji tratou de temas como amor, sensualidade, desejo e solidão do ponto de vista feminino, o que era algo totalmente inovador para a época. E um exemplo perfeito dessa articulação entre desejo, sensualidade e solidão é o poema Dizendo Adeus, o primeiro deles, porque tem 2 poemas com esse nome, aqui na página 47 dessa edição aqui, e que diz o seguinte: acreditava intermináveis as noites neste quarto, entre delícias. Mas viajas, nuvens erram, deito só e não reajo, fina-se a lâmpada e em torno a mariposa. Nesse pequeno poema a gente percebe a questão da memória, em que a poetisa relembra as delícias passadas ao lado da pessoa amada, delícias essas que ela imaginava que nunca teriam fim, mas acabam, e o tempo passa e é marcado pela passagem das nuvens, deixando ela em um estado de inércia por conta do sofrimento, da saudade, da perda dessas delícias, e nesse poema
Ela une esses temas do desejo e da solidão, que são bastante frequentes na obra dela e aparecem em vários outros poemas. E também é bem nítida na obra da Yu Chuang-ji a influência do taoísmo, já que ela foi, inclusive, uma monja taoísta e cita, inclusive, o Tao em alguns momentos, como, por exemplo, no poema para Li Ying, em que ela descreve o Tao como sendo algo simples como a neve. E a influência do taoísmo também aparece nos pares de opostos que ela insere na poesia, uma referência ao conceito do yin e yang, principalmente opostos sobre a alegria de estar perto e a tristeza de estar distante, com saudade, trazendo também a ideia de que as coisas são ambivalentes e que elas estão sempre em movimento, sempre mudando, em um momento mostrando mais um lado e em outro momento mostrando o outro, e sempre mudando, quer a gente queira ou não, e com isso as nossas emoções são afetadas, principalmente quando o que nos dá alegria vai embora e nos deixa com saudade. E por conta dessa ambivalência do amor, desse yin e yang no amor, que muitas vezes nos traz alegrias e em outros momentos nos traz tristezas e saudade, esses poemas também carregam uma aura muito grande de nostalgia, porque ela está no momento presente em que ela escreve sentindo essa dor da saudade, enquanto revisita as memórias de quando ela era feliz ao lado do amor, trazendo todo um tom de nostalgia, de olhar para as memórias com carinho, fazendo então com que esse sentimento amoroso seja bastante ambivalente e que essas memórias sejam ao mesmo tempo bastante doces e muito melancólicas. A Yu Chuang-ji também faz várias referências à história chinesa e a figuras importantes da China, e essa edição aqui traz várias notas de rodapé que nos ajudam a entender o sentido dessas passagens, o que é algo fundamental em obras como essa, que estão muito distantes da gente, tanto do ponto de vista do tempo quanto também da cultura. Esses poemas também carregam uma ideia da natureza seguindo, apesar das alegrias ou tristezas humanas. Então, apesar da maneira que a gente se sente, as nuvens continuam passando, as folhas continuam caindo, os pássaros continuam voando, completamente indiferentes aos nossos sentimentos, porque apesar do que a gente está sentindo, lá fora a vida segue e vai continuando. Mas nem só de melancolia são feitos os poemas da Yu Chuang-ji. Tem um poema muito interessante nesse livro que descreve um jogo, o poema Olhando-os Jogar Polo, na página 87, e que diz o seguinte: desliza a bola, um cometa, macia a roda. Batem-se os tacos, luas crescentes às pontas. Correm os homens, atiram-se uns contra os outros. Vejo-os por trás, do cercado jogo meu olho. À frente, a bola salta-lhes, cortam-se em círculos, como se nem desejassem marcar parecem, mas iniciado esse jogo, irão até o fim, e vença o melhor, a este espera uma prenda. E o meu poema preferido da Yu Chuang-ji é uma alegoria, que está aqui na página 61 e que diz o seguinte: a primavera, as flores de pêssego espalha-se. Em todo o pátio, a lua cintilam os salgueiros. Cá em cima estou, no quarto, perfeita a maquiagem, recém-vestida. À espera da noite, o silêncio. Ao lago, sob as flores de lótus, os peixes. Em volta do arco-íris revoam pardais. Tudo nessa vida é sonho. Alegria ou pena vem-nos aos pares. Possa eu, por fim, acordar. Então, aqui nesse poema, a gente tem essa moça, possivelmente a própria Yu Chuang-ji, está maquiada, esperando a noite, mas melancólica e pensativa, tendo que enfrentar uma obrigação, mas querendo ficar mais introspectiva. Então ela está com o corpo em um lugar, mas com a mente em outro, sabendo que tudo em volta dela é como se fosse um sonho, como um teatro das convenções sociais. Ao mesmo tempo, ela sabe que existe algo além daquilo que ela espera encontrar, espera acordar desse mundo de convenções e aparências e encontrar algo a mais.
Os poemas da Yu Chuang-ji são lindíssimos, cheios de nostalgia, melancolia e doçura, e é uma sorte muito grande que a gente tem de poder ler esses poemas em português. E espero que vocês, assim como eu, também tenham essa oportunidade maravilhosa de apreciar esses poemas tão especiais da Yu Chuang-ji. Esse então foi o nosso livro de hoje. Espero que vocês tenham se sentido curiosos para conhecer esses poemas tão bonitos da Yu Chuang-ji. E gostaria de agradecer a companhia de todos vocês e também agradecer à Unesp pelo envio desse livro que é um verdadeiro tesouro. Por hoje então é isso, muito obrigado e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!